Estou aqui com o ex-ministro José Carlos Dias, acaba de lançar a biografia Democracia e Liberdade, escrita por Ricardo Carvalho e por Otávio Dias. Ministro, um prazer recebê-lo aqui. Queria começar a nossa conversa conectando com o olhar de quem testemunhou 60 anos da história do Brasil como uma testemunha ativa com os fatos que a gente tem vivido no passado, no presente aqui, no passado mais recente. Começando na sua visão, a gente tem vivido o período mais longevo de democracia de fato e de regime constitucional, de uma Constituição de fato democrática, não outorgada como foi a primeira Constituição do Império. E, ao mesmo tempo, a gente vê algumas instituições fortalecidas, mas algumas alvo de desconfiança da sociedade e ainda um risco de ruptura do Estado democrático. Qual é a avaliação que o senhor faz do atual estado da democracia brasileira? Antes de mais nada, eu quero prestar uma homenagem a você, que eu considero um excelente jornalista e eu sou freguês da sua participação na CNN. Eu acho que nós estamos vivendo um momento ainda de muito risco. Esse relatório que foi encaminhado pela Polícia Federal, indicando toda uma trama, o risco de haver mortes do presidente, do vice-presidente, do ministro Alexandre de Moraes. Isso tudo realmente me preocupa muito. Eu vivi realmente momentos terríveis durante a ditadura e é isto que eu quero evitar, que realmente nós possamos viver novamente um estado de direito disfarçado. Me preocupou muito o fato de que alguns militares foram indicados no relatório, mas muitos ficaram no silêncio. E é um silêncio que pode ser um silêncio perverso. Então, eu acho que nós temos que nos unir, vocês, jornalistas, advogados, cidadãos, trabalhadores, para defender essa democracia que, como você disse, nós conseguimos conquistar e que nós não podemos deixar escapar. Como é que... o senhor falou, né, de um Congresso muito questionável por uma série de questões, principalmente as questões orçamentárias, um executivo fragilizado também por as questões orçamentárias e muita gente fala de um judiciário hipertrofiado ou com excesso de poderes. O senhor vê o judiciário neste momento desequilibrado ou não? Ou vê um judiciário necessário neste momento diante desse estado de coisas? Eu vejo como um judiciário necessário. A maneira como ele está se conduzindo. Eu acho que o Supremo já passou por maus momentos. Eu me lembro que eu cheguei a escrever um artigo duro, mostrando as falhas do Supremo. No julgamento do Mensalão, no qual o senhor atuou como um dos advogados? Um dos advogados. O que eu via eram os ministros jogando para arquibancada. Por isso eu sou contra isso, embora eu seja democrata, eu sou contra a televisão participando dos julgamentos. Nos Estados Unidos, para buscar um copo d'água, o ministro sai da sala e volta e serve o companheiro, mas nem garçom entra. E nós entramos aqui, o ministro sai, dá uma entrevista, depois volta, senta e continua. Então, eu acho que o Supremo, neste momento, ele está realmente indo bem. Alexandre de Moraes, talvez ele exagere muitas vezes. Concordo. Mas é um homem que eu respeito pela teimosia como ele luta pela democracia. Então, eu estou imaginando que nós devemos dar força para o Supremo. E agora veio o Flávio Dino, assume o Supremo e brilhando, como ele sempre brilhou em toda a sua carreira.
Falando do ministro Flávio Dino, tem um posicionamento dele, um despacho dele recente, que tem muito a ver com temas que o senhor conhece da sua atuação na advocacia, ao defender presos políticos, depois na Comissão de Justiça e Paz, mais recentemente na Comissão Arnes, que é a discussão sobre até onde vai o alcance da Lei da Anistia de 1979 e os crimes continuados, como, por exemplo, o caso de desaparecidos cujos corpos nunca foram devolvidos para suas famílias, aqueles desaparecidos que estavam sob custódia do Estado e não se sabe até hoje o paradeiro deles, décadas depois. O senhor acredita que na atual conjuntura política e de sociedade que nós vivemos, é possível essa tese prevalecer? É possível voltar, não a discutir a lei da anistia, que foi proposta inclusive pela Comissão Nacional da Verdade, da qual o senhor também fez parte, mas é possível prevalecer esta interpretação de que os desaparecimentos são crimes continuados e, portanto, podem ser processados aqueles responsáveis por esses desaparecimentos? Eu acho que sim. Eu faria uma retificação. Não crimes continuados, mas crimes permanentes, que é diferente. Porque o crime continuado é quando existe a repetição de fatos. Agora, o crime permanente é aquele que você coloca uma pessoa em sequestro. Esse é o típico. E eu acho que os crimes praticados pelos torturadores, pelos agentes do Estado, foram crimes permanentes. Eu não tenho dúvida, eu estou perfeitamente de acordo. É muito fácil você encontrar um argumento. Este argumento eu senti muito quando eu estava na Comissão Nacional da Verdade. Tomando o depoimento do Coronel Malhães, Yuri, foi uma coisa terrível, porque eu disse para ele, estava eu e a Rosa Cardoso, que estava junto comigo, interrogando. E eu disse, coronel, o senhor concorda que de prestar o depoimento aberto para o povo participar? Ele falou assim, não, eu preferia que não. Falei, bom, mas o jornalista você concorda, né? E ele entrou nessa e falou, não, com o jornalista eu concordo. Bom, não tinha coisa mais. E aí, com a experiência de advogado, sabendo perguntar, sabendo inquirir, eu fui procurando a vaidade dele, despertando a vaidade dele, e ele começou então a contar todas as violências que foram praticadas na Casa da Morte, lá em Petrópolis. E ele começou a contar. E contou tudo, de uma forma impressionante. Ele contou as violências que eram praticadas. Ele acabou contando até a morte de uma cliente minha, Eleni Ferreira Teles Guariba. 30 dias depois ele foi morto. Queima de arquivo. A partir daí, todos aqueles torturadores que nós inquiríamos optavam pelo silêncio. Preferiam não falar, porque sabiam que poderiam morrer também. Outro depoimento do coronel Ustra, né, que ele foi pressionado. Então, isso mostra que estas pessoas não podem ficar impunes. E mais, o que é fundamental ser dito? Isto consta do nosso relatório da Comissão Nacional da Verdade. Isto foi referendado também por um relatório que a CIA encaminhou ao governo brasileiro, mostrando que as violências praticadas durante a ditadura tinham a chancela dos presidentes.
não era um torturador, um agente, um investigador que resolvia bater, pôr no pau de arara, torturar. Não, isto fazia parte de uma filosofia. Isto era o poder do Estado. Até os presidentes que foram mais tolerantes, como o caso do Geisel, também participaram disso. Eram coniventes com essas violências que foram praticadas. Então, nós não podemos rasgar a história. Nós fizemos muitas recomendações, muitas das recomendações, poucas foram cumpridas. Mas teve uma que foi cumprida que foi importante, a revogação da Lei da Segurança Nacional, que deu origem à Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que está sendo o instrumento legal para essas investigações do 8 de janeiro e da trama golpista. Nesse aspecto, é possível dizer que o trabalho que a Comissão Nacional da Verdade fez, do qual o senhor fez parte, não digo já valeu a pena só por isso, valeu a pena por muitas coisas que foram feitas. A audiência de custódia também fez parte de uma recomendação expressa da Comissão Nacional da Verdade. A despeito de várias outras recomendações não terem seguidas, estas duas, na sua avaliação, já compensam o trabalho. E que frutos que como é que o senhor vê esses frutos que estão a partir dessas duas? Qual é a importância da audiência de custódia e desta nova legislação que já se tornou aí um instrumento fundamental depois do que aconteceu no 8 de janeiro? Eu acho que sim, eu acho que foi uma resposta que já foi dada. Não é? Agora, o que precisa, porque eu acho que a grande missão da Comissão Nacional da Verdade e das outras comissões de verdade que se espalharam pelo Brasil foi mostrar à juventude, à geração posterior, que houve uma ditadura e que não é possível repetir isso. Levantar o movimento estudantil, operário, intelectuais, jornalistas, principalmente vocês, que estão todo dia martelando e quando silenciam é uma falha. Não é? Então, quando eu falar da homenagem a você, você está incluído entre esses que eu considero que são exemplos de bom jornalismo. O senhor estava falando da importância da audiência de custódia e aproveitar a experiência do senhor, não só como tendo sido ministro da Justiça, mas também secretário de Justiça e ainda no apagar das luzes do período ditatorial, quando o senhor foi secretário de Justiça. O que foi possível mudar em termos de política de segurança pública dessa herança autoritária e o que, na sua avaliação, ainda é necessário ser feito diante de tantos problemas, tantas situações, por exemplo, pesquisa recente que mostra que predomina o medo em relação às polícias no Brasil como um todo, em vez da confiança em quem deveria prover segurança e justiça seja feita para cidadãos que estão amedrontados diante da violência urbana. Eu acho que é fundamental que que haja uma política de segurança pública absolutamente coerente com os ideais democráticos. Mas as câmaras corporais, importante, mas não é só isso. E outra coisa, Yuri, além do problema da violência policial, o que a política carcerária no Brasil está um desastre. Coisa terrível. As organizações criminosas, PCC, Comando Vermelho, dominam os presídios. Então você veja a barbaridade. Você veja, hoje nós não temos rebeliões em São Paulo, é a paz de cemitério que está presente. Não é que uma política inteligente, como que eu tentei levar adiante quando fui secretário da Justiça, de humanização dos presídios.
Não, é uma política terrível. Eu tive a ocasião de visitar uma penitenciária no Pará, isto representando a Comissão Arnes e também com o apoio da Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal. Você não imagina a barbaridade. Os presos agachados, nus, as violências que eram praticadas contra eles. E isso não é lá só, não. Isso acontece até em São Paulo. Falta de água, falta de comida. Nós tivemos a oportunidade de ter uma conversa com gente, com representantes da como é o nome dele? Escapa agora. Ele faz parte da comissão... Interamericana de Direitos Humanos? Não, a comissão pertence ao Supremo, o presidente... Do... CNJ? CNJ. Conselho Nacional de Justiça, que é responsável ali por política carcerária. Pois é, e acontece que, então, ele contava isso, problemas de falta de água para beber, para se lavar, falta de comida. O desalento que existe e os presos julgados é uma escola de crime. Não é? Então, eu acho que isso tudo tem que ser dito e proclamado. Não pode ser escamoteado diante da Claro. situação da violência urbana, né? Agora, o senhor mencionou essa questão de como se desenhar uma política de segurança nacional, ou uma política de segurança pública eficaz, né, que proteja os cidadãos e, ao mesmo tempo, consiga tratar dignamente, com o mínimo de respeito à Constituição, aqueles que descumpriram a lei. E a gente vê uma tentativa do governo federal de ser mais proativo. O ministro Ricardo Lewandowski está propondo uma mudança constitucional. A gente tem visto governadores discutindo isso. Como é que o senhor está vendo esse debate e essa busca de protagonismo, ou pelo menos de um papel de coordenação do governo federal? Eu acho importantíssimo. Importantíssimo. E o ministro da Justiça levou pessoas excelentes para trabalhar junto a ele. Um deles é o que foi procurador-geral de Justiça em São Paulo. O secretário Mário Sarrubo, o secretário nacional de Segurança Pública. Excelente. Né? E ele está fazendo um trabalho muito bom. Há um outro desembargador, este nome que me escapa, e que também está preparando um projeto de mudança no sistema penitenciário, de uma forma muito séria. Nós tivemos uma reunião com ele lá na a Comissão Arnes. E o senhor acha que esta pauta, ano que vem, o governo federal tem tratado a PEC da Segurança Pública como uma das suas prioridades no primeiro semestre? O senhor acredita que tem condições de avançar? A sociedade brasileira está disposta a ter esse debate? Não é fácil. Não é fácil porque existe. Isso é de longa data. É muito difícil a sociedade aceitar uma política de segurança que seja democrática. Quer dizer, aquela coisa do bandido bom, bandido morto, que é a famosa frase acho que é do Maluf, não é? Acho que sim. Já há muito tempo que existe na sociedade brasileira. Isso aí é uma coisa que está presente na cabeça de muita gente. Isso aí que é importante que se faça um trabalho de conscientização da sociedade civil para o que é mais importante. Você imaginar qual o interesse de ter jovens presos por um porte de maconha insignificante. Eu tenho uma posição
muito drástica nisso. Eu acho que a descriminalização da droga é um passo que se dá, porque aí você vai enfrentar aquele que é o traficante de uma forma direta. E deixando essa juventude, eles são mandados para a prisão. Então, e lá vão ter a escola do crime. Então, essa é uma questão que tem que ser discutida com muito vigor. Ministro, para a gente fechar, a sua biografia tem esse nome, né? Democracia e Liberdade. Poucas pessoas, não só aqui no Brasil ou no mundo, poderiam ter uma biografia com esse título sem soar presunçoso. Acho que a sua trajetória, de fato, se pauta pela convicção na democracia e na liberdade. Mas qual é a sua definição de democracia e de liberdade? Sem liberdade não é digno viver. Com esta frase eu digo tudo. Então, enquanto eu estiver vivo, eu espero que Deus me dê alguns anos pela frente, embora eu ainda não chegue a postar com Margarida Genevois, que está com 102 anos, né? A nossa presidente de honra lá da Comissão Hades. Mas enquanto eu tiver vida, eu quero estar lutando pelos direitos humanos, que tiver forças para isso. E eu acho que você me ajuda muito. Você me trazendo aqui, você fazendo o que você faz como jornalista, eu conheço você de longa data. Ministro, obrigado mais uma vez aqui como sempre um aprendizado estar contigo. É um prazer estar com você.